E o Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza feita pelo governo Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19 no Brasil. No relatório Economia da América Latina e Caribe, a entidade afirmou que a doença que assolou o mundo reverteu uma década de progresso na redução da pobreza na maioria dos países da América, menos no nosso país. O Banco Mundial afirmou que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limiar para a pobreza. José Maria Trindade, abro o giro com você, Zé. Pois é, essa história aí da pobreza, da linha de pobreza e miserabilidade sempre foi usado aqui no Brasil muito politicamente. O primeiro a alertar sobre esta extensa linha de pobreza que foi o Betinho, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quem tem fome tem pressa. E houve todo um levantamento do governo, de ONGs, para acabar com a miséria no Brasil. Na época o mapa mostrava ali 45 milhões de brasileiros. É muita gente. É muita gente. Naquela época não tínhamos ainda 216 milhões de brasileiros, né? E aí houve todo um trabalho. E depois, no governo Lula, houve ali na orelha dele um cochicho dizendo o seguinte, que no Brasil se considerava miserável uma linha superior ao que a OEA definia sobre alimentação. Aí existem dúvidas. Alguns falam de $1 por dia, né? O que seria mais ou menos R$5. Outros falam em outros valores, e aí Lula, através de um decreto, reduziu a linha da pobreza. Isso aqui, no meio burocrático, é chamado de o golpe da caneta. Reduzindo a vara, ou seja, a linha da pobreza, é claro que muita gente pulou fora, né? Então, ali ele acabou só com o decreto com mais ou menos 12 milhões de famintos que deixaram de ser famintos. Logo depois ele teve uma outra ideia que foi exatamente apresentada pela equipe do PT. Foi a seguinte, é porque algumas pessoas que ganhavam Bolsa Família não ganhavam o Bolsa Família total, porque tinham renda, mas não saíam da linha de miséria. E aí ele distribuiu Bolsa Família para alguns numa quantidade apenas para sair da linha de miséria. Alguns recebiam R$5, né, que faltavam para atingir essa linha. Ali ele tirou outros, totalizando 15 milhões de pessoas que saíram assim da linha de pobreza. Essa gestão é muito mais burocrática do que exatamente fazer chegar ao miserável o atendimento. Houve uma tentativa no último governo, inclusive, de ir atrás de pessoas que estavam nessa condição, porque quem está assim não tem nem documento. Durante a pandemia se descobriu que existiam os invisíveis e o primeiro passo foi exatamente dar documentos, um CPF a essas pessoas, para se ter uma ideia de como é complexa essa história de administrar a miserabilidade do Brasil. E para você, Mota, é digna de elogios a gestão da economia no Brasil durante a pandemia? A pandemia de Covid reverteu uma década de progresso na redução da pobreza nos países da América Latina e do Caribe, mas não no Brasil. Informação do Banco Mundial. Segundo o banco, no Brasil, as transferências de renda aumentaram o tamanho da classe média em 2%. O país não apenas evitou que famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas da pobreza em 2020, ano da pandemia. A equipe econômica do governo Bolsonaro tinha um grande número de talentos excepcionais. Seria impossível mencionar todos os nomes aqui. Eu só vou citar 3. O primeiro é o do ministro Paulo Guedes, lógico. É uma figura genial que deixou a vida privada de lado e durante 4 anos assumiu a responsabilidade pela economia do Brasil. O segundo nome é o de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que cumpriu e continua cumprindo com a missão de preservar o valor do nosso dinheiro contra a inflação. E o terceiro nome, é evidente, é o daquele que nomeou Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, o presidente Jair Bolsonaro, que acabou de receber um enorme elogio do Banco Mundial.